pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Hoje recebendo a Adriane Marcon. Seja muito bem. Obrigada. Linda novamente, obrigado. E a gente vai falar dos alimentos que podem acelerar o metabolismo. Foi uma coisa que a gente falou na semana passada. Isso. Semana passada, vocês falaram do abacate. E nessa segunda-feira a gente fez um monte de coisa com abacate. Legal. Né? Fizemos mesmo. Fizemos. Colocamos em prática. E ficaram gostosas as receitas. Teve uma que eu fiquei surpresa, a combinação do iogurte, o abacate e mel. Ficou muito bom. Fica bom, dá um contraste, né? E ele congelado. É muito Congelado bom. ainda não comi, vou experimentar. Agora, eu tô aqui olhando para tudo e assim, o top 5 dos alimentos que podem acelerar ou melhorar o metabolismo, não é? Sim. Agora, aqui no meio tem uma bandejinha que parece a bandejinha do Lucas aqui, né? Eu tô estranhando. Top 5 alimentos que podem acelerar o metabolismo e tem os meus salgadinhos aí? Seus salgadinhos Será que aí? pode? Será que pode? Eu tô dúvida. Fica aí, fica intrigado aí que a gente vai ver. Mas, esses tipos de produto, eu tô vendo aqui, o quinto são alimentos termogênicos. Isso. Esses podem ser usados como chá, eles podem ser usados em conjunto também? Podem. Na verdade, a gente colocou porque muitas pessoas acham que, eu vou comer uma pimenta, um gengibre, já vai ser o suficiente para acelerar o metabolismo. Tá. E ele serve como... Ele auxilia desde Perfeito. que você faça uma alimentação equilibrada. Perfeito. Ele não faz a mágica, né? Então ele ajuda, você pode usar em forma de shots, no chá, você pode jogar, por exemplo, a canela numa fruta, num suco, gengibre. Então tem várias formas de você usar e eles aumentam a termogênese do corpo, a temperatura. Tem uma senhora que ela trabalha na feira que ela vende a cavalinha. A cavalinha também é bom, legal. não é? É legal também, é diurético, ajuda a acelerar o metabolismo, como os chás, né? Aí você consome como chá e ajuda bastante. Então aqui, se eu quisesse fazer a combinação com todos eles, as pimentas, eu tenho uma dúvida. A pimenta, algumas podem aumentar mais e outras menos também. Mas a pimenta pode ser vista de uma maneira geral, né? Pode, na comida ou também nos shots a gente pode usar, porque daí a gente acaba misturando e concentrando. Perfeito. O shot, muitas pessoas têm dúvida, né? A diferença dele para um suco. A gente coloca ele com um pouquinho só de água, então acaba potencializando a ação. Ah, entendi. Então, Fica mais você efetivo. achou que era só shot de bebida? Isso você tinha perguntado, né? Eu estava acostumado. O que era? Shot do que você Era tomava? shot de bebida, de licor. Ah, de licor. Licorzinho que dá aquela Pode ser queimada. feito no mesmo copinho, mas com esses... Com E esses daí? ingredientes. Colocaria um pouquinho de água junto. Isso, aí completa com um pouquinho de água só para diluir, né? Ou pode colocar também com meio limão espremido, um Que é bom. limão, que fica bem bacana. Ali, uma combinação que eu faço, o café pode ser considerado também um termogênico? Pode. Pode. Eu consumo café com um pouquinho de canela e eu acho bom porque Legal. tira a minha vontade de comer doce. Ótimo. Pode E aí ser bom. substitui o açúcar, para quem gosta de café com açúcar adoçante, né? A canela substitui. Rê, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar também. Legal. A gente está falando dos alimentos que podem acelerar o metabolismo. Aí tem as bebidas também. Isso. Isso acontece em qualquer hora do dia, por exemplo? Tem algumas estratégias, né? Depende. Por exemplo, tem pessoas que têm problema digestivo, têm dificuldade na digestão, aí a gente pede para tomar uns 30 minutos antes da refeição ou 2 horas depois. Ah, tá. Mas o Perfeito. ideal, Edu, é o quê? Tomar da mesma erva umas 2, 3 vezes ao dia Ah, e dosar entendi. quantidades. Perfeito. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma xícara de chá de hibisco, colocar 1 colher de sopa só. Tem gente que pega com a mão um monte, né, e coloca, fica muito concentrado. Além do sabor não ficar legal, é prejudicial a erva em excesso, né? Entendi. Dá um efeito Então, contrário. A gente tem que tomar cuidado com o excesso disso também. Muitas vezes a gente acha que o alimento, esse daqui não tem o açúcar, não tem aquilo, não faz mal, mas pode fazer. Exatamente, pode fazer, tem que dosar a quantidade. Aí, chá verde também. O chá verde e o hibisco, que eles ajudam na retenção de líquido, eles ajudam a combater a inflamação e, consequentemente, acelerar o metabolismo, porque eles também aumentam a temperatura corporal. Então, auxilia. Aqui entra a água também. Eu fico lendo muita coisa sobre a área de vocês, ou a nossa área também, né? E eu vi que algumas pessoas recomendam hoje tomar água antes de comer. Você é a favor, é contra? Ou você acha que isso não faz tanta diferença? Eu tenho uma estratégia que usam uns 30 minutos, 40 antes para ajudar na saciedade. Sim, isso. Aí sim, agora tomar Muito e já bom. comer, É eu não ruim. acho legal.
Nem depois e nem antes. Esperar pelo menos uns 40 minutinhos, porque daí não compete com a absorção. Perfeito. É mais bacana, mas é uma estratégia legal. Na mesma hora pode atrapalhar. O Renato tem uma dúvida, fala aí. Agora. É prejudicial eu tomar qualquer tipo desses alimentos que aumentam o metabolismo à noite? Vai me prejudicar o sono? Eu tenho um horário limite para consumir eles, não? Olha, se for chás assim, por exemplo, hibisco, chá verde que tem cafeína, sim. Tá. Então é legal tomar mais no período da manhã e até umas 4 ou 3 horas da tarde. Principalmente quem tem problema de insônia, né? Algum problema de ansiedade. Mas aí, a canela não vai fazer nenhum efeito, eu posso consumir à noite, por exemplo? Pode consumir à noite, você pode consumir até legal. Tem uma estratégia que a gente usa que é com banana, que tem triptofano, que ajuda na ansiedade. Legal. À tarde, que ajuda na vontade do doce. Então não tem problema nenhum. E as quantidades são pequenas, né? Eu estava vendo a história do triptofano, que tem algumas cápsulas que são de triptofano também, Isso, né? isso Perfeito. Então canela não pode tomar com café, não sei se seja descafeinado, né? Dá um café pro Lucas que ele não deve ter dormido bem essa noite. Não, na verdade, eu tô aqui pensando, porque eu faço café com canela. Você faz também? Legal. Faço. É bom, não é? É bom. Ai, que susto, porque você tá falando de café, da cafeína, por um momento eu confundi. Não, porque é eu legal. faço um cafezinho com canela e eu acho que é um termogênico interessante. Pode pedir para eles fazerem um café, porque a gente toma então agora. Então, vamos tomar um cafezinho com café. canela. Café com canela, Café, vamos por tomar favor. já. Agora a gente vai a gente brincou, que é a bandejinha do Lucas. Ó, aqui tem salgadinho, muitos deles são fritos, né? Sim. Aí batata, enfim. Aí tem os biscoitos, que geralmente esse recheio, antigamente tinha muita gordura, né? E muitas vezes tem ainda também. Torrada. E esses alimentos, a bandejinha do Lucas, que a gente chamou no bom sentido, pode fazer mal. Com certeza, porque não adianta a gente consumir esses alimentos que são saudáveis, que ajudam, e comer no dia a dia esses Muito. alimentos que são inflamatórios. Tá. Então, eles viram açúcar rápido e, além de ser prejudicial para a saúde, ganho de peso, diabetes e tudo mais, eles também prejudicam o nosso intestino. Entendi. E o intestino ele é fundamental para acelerar o metabolismo. Então eles podem atrapalhar nesse sentido. Sim. Aí é uma questão minha, por exemplo, eu sei que tem muita gente em casa e quando chega um paciente para você tratar, enfim, e a pessoa fala assim, olha, eu tenho, parece uma compulsão por alguns alimentos. Eu pego um saquinho de salgadinho e eu abro para comer um pouquinho e eu como ele inteiro. Qual é a melhor recomendação, assim, ou qual é a dica para essa pessoa? É não ter em casa? Olha, eu falo que a primeira é não ter em casa. Não ter em casa. Porque senão a gente fica pensando, né? Até ir lá e pegar, não Sonhar. sossega. E outra dica também, muitas pessoas chegam na parte da tarde, por exemplo, que está com fome. Ao invés de fazer uma refeição, de dar nutrientes e se sentir saciado, vai direto nesses alimentos. E eles estimulam a vontade de comer mais, não saciam, não tem nutrientes. Caloria Entendi. vazia. Então você quer Caloria comer cada vazia. vez mais. Às vezes, Edu, o problema não é nem a compulsão. Se eu acordar de manhã, por exemplo, e já comer algo assim, que estimula a insulina, ao longo do dia todo eu quero alimento assim. Então, quanto menos você come, menos você quer. Eu Entendi. queria pedir uma ajuda da doutora, porque, bom, pelo menos na época que eu fui criado, era mais do que comum nós levarmos esses salgadinhos para a escola para comer como merenda. Então era muito comum. Então eu queria pedir, o que você recomenda que a gente evite, além, é claro, de evitar esses salgadinhos, qual a substituição que pode acontecer até para acelerar Substituição acho que é uma boa, para uma acelerar boa esse pergunta. metabolismo, né? Agora você está falando sério, né? Não, tô falando sério mesmo, porque eu comi aos montes e vinha alguns brindes dentro. Então você comia para vir brinde e você trocava quando o brinde era repetido. Ô, Lucas, Era do jeito que você acelera, às vezes você deve ter mastigado até o brinde. Com né? certeza, várias vezes. E quando uma vez eu ganhava 2, eu ficava feliz, eu falava, ih, meu dia de sorte, cara, e eram 2 no mesmo saquinho, que demais. Aí é melhor substituir, ter alguma outra coisa, por exemplo? Sim, substituir, porque eu sempre falo assim, pra gente emagrecer, pra saúde, pra evitar essas vontades, quanto menos a gente consumir, né, melhor. Então, é melhor você pegar um snack, por exemplo, fazer ou até comprar de batata doce, chips, de abobrinha, que fica gostoso. E é muito questão de hábito, né? A gente pode sentir diferença no começo, mas depois acostuma e a gente acaba gostando. Tem uma questão também deles serem, de uns anos para cá, 2 coisas que mudaram muito nesse quesito. Quando foi obrigado a colocar nos rótulos dos alimentos, que quando tem gordura trans, eles substituíram muitas vezes por outro tipo de
de gordura, né? E também os biscoitos, as pessoas optarem pelos assados ao invés dos fritos. Dá uma diferença grande, né? Dá, mas mesmo assim, Edu, ainda continua prejudicial, porque não só pela gordura, mas pelo açúcar. É muito perfeito. açúcar. Ó, eu Mas tentei. eles são salgadinhos. Não, eu tentei, Lucas. Esquece, eu tentei. Mas Eu juro que eu tentei. Tem o sabor presunto, sabor queijo, o sabor requeijão cremoso. Continua doce mesmo? Eu tem açúcar? tentei. Sim, vira açúcar. Eu tentei do meu jeito. Então, é Tudo melhor vira tirar. açúcar também. E você É sabe tirar. que isso Tudo vira da açúcar, não gordura pode comer nada. trans, eles colocam, tem uma pegadinha, né? Então, por exemplo, até tanto não precisa colocar no biscoito. Só que daí você somando o pacote todo, dá uma quantidade muito elevada que não poderia, entendeu? É que você não vai, Absurdo. que você não vai comer a isso porção, você vai comer o pacote. Geralmente. Exato. Absurdo. Tem E que muita gente colocar. come sem pensar, né? Muita gente. Eu já comi várias vezes sem pensar. Várias. Bem, Ou pensando em outra coisa, né? Pensando que vai resolver algum problema. É né? verdade. É melhor tirar de lado. Agora, alimentos que ajudam o intestino. Isso também pode acelerar o metabolismo. Com certeza, o intestino ele é fundamental para a gente conseguir acelerar o metabolismo e emagrecer. Por quê? Eu falo que o nosso intestino, o nosso corpo é uma máquina. Sim. Então, se você não dá nutrientes, ele não funciona. Perfeito. Agora, se você está com uma desbiose intestinal, o intestino muito solto ou preso, ou muitos desconfortos, que às vezes a pessoa tem isso por muitos anos, acostuma, acha que é normal, mas não é. Entendi. O Perfeito. que acontece? A gente não consegue absorver direito os nutrientes. E a gente não absorvendo não vai acelerar. Aqui você separou alguns, por exemplo. Aqui é chia. Aqui são algumas farinhas, sementes que servem como comidinhas para as bactérias boas do intestino. Entendi. Então, por exemplo, uma farinha integral ou a chia. A chia, linhaça, psyllium. O psyllium é uma fibra muito legal que dá para usar nas receitas. A gente usou psyllium. A gente fez até a veioca com psyllium. Ótimo. Foi uma ótima, a gente criou na hora. Você confundiu o psyllium, não é? Com epilipsium. Epsilon. Agora, a gente tem também as saladas. O segredo disso é o prato colorido, Edu. Por quê? Prato colorido, perfeito. Porque para a gente conseguir acelerar nosso metabolismo, o ideal é que a gente dê em torno de 35, 44 nutrientes diferentes para o corpo. Para acelerar. Mas isso não é alimento. Ah, tá. Porque um único alimento pode tem ter vários. nutrientes. Perfeito. Até eu fiquei assustado. Tem algum com os 45? Já come um e já pega os 45 uma vez? Não tem. É por isso que, eu vou tomar um chá para acelerar o metabolismo, eu vou comer a pimenta. Ela tem alguns nutrientes, mas a gente precisa variar. Sabe, porque se todo dia você come banana de manhã com iogurte, mesmo que seja saudável, no almoço as mesmas coisas, no café da tarde, tudo, o corpo já sabe o que vai entrar. Entendi, ele se acomoda, entendeu? O corpo é inteligente, lógico que é. O corpo é inteligente, tem que dar aquela mudança. Isso falam também, quando você treina muito o exercício e a pessoa faz a mesma coisa, você deve modificar, né? Exatamente. Para isso. Então aqui a gente tem verde, vermelho, verde das folhas verdes. Aí falam quanto mais verde, melhor também, né? Verde escuro. Verde escuro, o tomate, o ovo, proteína também, pimentão, pepino. Para quem eu ia dar uma dica. Eu muitas vezes, primeiro eu vou perguntar se serve, né? Senão se a dica não servir. Se eu tenho uma fome, mas não é aquela fome de almoço ou de jantar, uma fome maior, eu como pepino com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e um pouquinho de iogurte. Por exemplo, para um pepino pode ser uma colher de sopa só de iogurte, faça um molhinho. Pode ser uma boa dica? Pode, mas assim, você diz como refeição principal ou intermediária? Para você não... Para beliscar alguma coisa. Para substituir a bandejinha aqui do... Pode, bem melhor do que bem melhor, ufa! Com certeza. Que bom. Boa, chefe Edu. Você acompanhou a Adriane Marcon. Adriane, muito obrigado pela sua presença. @Nutri... Tem ponto? Ponto. Adriane Marcon. O telefone. Certeza, Adriane? Certeza. 11. Já trocou o número. 986015903. @Nutri.Adriane Marcon. Adriane, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Volte sempre. Pode deixar. Porque é muito importante isso. A gente não só fazer as receitas, mas também a gente explicar os alimentos, para que servem, enfim. Entendi. Lucas, o que você está pertinho aqui? Eu gosto de você, chefe. Ah, tá. Então leva a pimentinha. Claro. Eu já sei que você vai ficar.